Olá, olá, muito boa tarde. Vamos à nossa live dessa segunda-feira, onde nós vamos falar sobre as travas emocionais, onde nós vamos entender como as travas emocionais atrapalham o nosso processo nas nossas relações, principalmente na relação com os nossos filhos, onde nós vamos entender o impacto silencioso que essas travas geram no nosso comportamento e nas nossas decisões. Eu sou Ana Lutizato, sou psicoterapeuta multidimensional, sou a criadora e idealizadora do MAS, Método Ascensional Sistêmico, que é uma ferramenta multidimensional revolucionária que eu idealizei e criei para terapeutas. Eu sou também criadora das 23 faces do eu, que são cartas intuitivas que eu canalizei e que elas nos trazem informações do nosso eu. É tipo assim, elas nos encostam na parede e nos dizem que mudança tem que ser feita, nos levam a refletir. Então, neste momento, nós estamos aqui nos conectando, tô aqui, vou aguardar um pouquinho aí o pessoal chegando. Eu separei vários tópicos para vocês, vou deixar a live gravada assim. Alguns tópicos bem interessantes, como, por exemplo, o que são essas travas emocionais, como as experiências do passado, as nossas crenças limitantes e os traumas que nós vivemos impactam e formam essas travas emocionais. E nós vamos aprender também nessa live, no básico, a identificar o que são as travas emocionais mais comuns, como elas afetam as nossas relações familiares e, olha só, como elas paralisam o processo de cocriação e manifestação. Uau! Como se liberar dessas travas aí para, então, cocriar e manifestar de forma mais plena. Como as travas emocionais afetam a autoimagem e a confiança. E aí, depois eu vou ensinar vocês aí, então, o básico para que vocês entendam como vocês podem se ajudar com isso, tá? Muito bem, aí, então, nós estamos aqui, nós vamos falar aí das travas emocionais. Boa tarde para quem chegou agora. Estava eu por aqui fazendo uma introdução, porque a live vai ficar gravada. Estou me ajeitando aqui, porque eu deixei aqui os tópicos todos aqui para mim poder acompanhar e explicar para vocês, né, sobre essas travas emocionais, o quanto que esses bloqueios, eles muitas vezes nos impedem de ter uma vida mais leve, tá? Boa tarde para quem tá chegando agora. Tava dando uma introdução aqui, como eu falei, daí eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir depois, né? Para quem tá no grupo da imersão do MAS, amanhã nós iniciamos a imersão MAS, a terceira edição. O que é a imersão MAS? Imersão MAS Cocriando Sonhos é uma imersão que eu desenvolvi. Ela antecede a mentoria MAS e antecede a abertura das vagas para o treinamento do método ascensional sistêmico. Ela é uma imersão onde eu trabalho com todo o autodesenvolvimento de vocês através de reprogramação mental e emocional, onde eu ensino como vocês identificarem os seus bloqueios, as suas travas emocionais, as suas crenças, o seu paradigma de vida e com isso começarem a moldar um novo paradigma, novos hábitos, uma nova mentalidade, tá? E é isso, a imersão MAS, ela prepara vocês para a mentoria MAS, que é uma mentoria de desenvolvimento de mentalidade de alta performance, onde vocês podem experienciar através de todo o processo da mentoria, porque são 5 encontros online, são 5 encontros que são muito produtivos, porque ela é feita em grupo, e é onde vocês realmente começam a mudar a mentalidade, a frequência, e co-criar e manifestarem do jeito que vocês realmente querem a manifestação, tá? Mas como nós estamos aqui hoje para falar das travas emocionais, então assim, ó, o que são as travas emocionais, gente? E quando eu estiver olhando para o lado, eu tô com 2 telas abertas aqui, que é a do Instagram, mais a de gravação de aula, e mais o que eu coloquei aqui para mim dos tópicos dessa live, tá? Porque eu sempre faço as lives muito soltas, a gente vai falando das coisas, e hoje eu escolhi fazer uma live, um estilo aula, para que vocês realmente tenham um discernimento naquilo que eu estou trazendo, tá?
O que são as travas emocionais, então, gente? Travas emocionais são bloqueios e limitações internas que elas surgem através de experiências do passado, de crenças negativas, de traumas não resolvidos. Esses bloqueios, eles podem e muitas vezes afetam profundamente a forma como nós lidamos com os relacionamentos. Porque se eu não lido bem comigo internamente, não está bem comigo, como eu vou lidar com os relacionamentos externos? Então, essas travas emocionais, elas dificultam o nosso crescimento pessoal, a cocriação de nossos objetivos e até mesmo a forma como nós nos expressamos emocionalmente. Essas travas, gente, elas podem se manifestar de diversas maneiras, tá? Como, por exemplo, medos, inseguranças, a baixa autoestima, aqueles traumas do passado que ficam ali, sabe, no mental sempre. Cada situação que acontece é como se fosse um gatilho para lembrar daquele trauma. Padrões de comportamento repetitivos, sabe, aquelas pessoas que têm um padrão de comportamento que elas querem sair daquele padrão, mas elas não conseguem. Isso é uma trava emocional. Então, esses comportamentos, eles te levam a não seguir em frente. É como se vocês sempre estivessem presos a um ciclo de pensamentos e emoções que limitam o potencial de vocês. Boa tarde, Eli. Eu tava dando uma introdução antes aí do que a gente tá falando aqui das travas, vou deixar a live gravada e vou compartilhar no grupo da imersão depois, tá? Agora vamos falar um pouquinho como surgem as travas emocionais, tá? Muitas vezes essas travas, elas ficam incubadas dentro da gente até determinado período da vida. Elas são geradas na infância, através de um trauma da infância, como a vivência de um abuso emocional, negligência, rejeição, que criam aquela sensação de falta de segurança, de falta de autoestima, tá? Isso é uma das maneiras que essa trava pode surgir, tá? Uma outra maneira que as travas surgem são os relacionamentos do passado. Por exemplo, assim, ó, aqueles relacionamentos tóxicos, boa tarde para quem tá chegando agora, aqueles relacionamentos tóxicos que provocam rupturas traumáticas, dolorosas e que deixam muitas cicatrizes emocionais. É aquilo que faz com que a pessoa tenha dificuldade em voltar a confiar e se entregar para um novo relacionamento. Uma das maneiras também que as travas emocionais se instalam no nosso sistema é nos momentos de fracasso, sabe? Aqueles momentos em que a pessoa sentiu que não foi boa o suficiente, que não conseguiu atingir seus objetivos, que gera aquele medo de tentar de novo. Isso é uma trava emocional. As travas emocionais, elas são como garras que estão ali, prontas para serem ativadas e te paralisando, tá? As crenças limitantes, que também são... O que é uma crença limitante, né? Eu acredito que todo mundo que tá aqui comigo sabe, mas eu vou explicar um pouquinho, porque muitas outras pessoas vão acessar esse conteúdo. As crenças limitantes são aqueles padrões que a gente acredita que sejam reais, que sejam verdadeiros. Tudo aquilo que eu acredito que é real é uma crença, seja ela uma crença poderosa ou uma crença limitante. Então, se eu acredito que eu não mereço nada de bom na minha vida, eu vou manifestar somente coisas ruins na minha vida. Se eu acredito que eu não mereço ter um relacionamento alinhado, eu nunca vou manifestar um relacionamento alinhado. Isso são crenças limitantes. Um exemplo básico disso, né? Então, é tudo aquilo que vocês têm como uma verdade absoluta
na vida de vocês, tá? Vamos lá, qual é o outro tópico aqui dessa nossa live de hoje? Aqui que hoje eu estou bem organizadinha aqui, né, gente? Para poder trazer um conteúdo legal para vocês, né? Vocês sabiam que as travas emocionais, elas têm um impacto silencioso no nosso comportamento e nas nossas decisões cotidianas? Vocês sabem disso? Vocês podem comentar, tá? Podem me fazer perguntas também, porque a ideia das lives é que elas tenham uma interação, principalmente para que vocês possam entender melhor os conteúdos que eu trago aqui, tá? O que acontece quando eu estou interagindo? Quando eu estou perguntando? Quando eu estou fazendo isso, eu estou possibilitando ao meu sistema que ele entenda melhor. Eu quero que vocês coloquem para mim aqui no comentário, vocês estão me ouvindo bem? Porque o meu microfone aqui, ele tá só piscando, tá? Só me digam que vocês estão me ouvindo bem, senão eu tiro o microfone, que outro dia ele mais me atrapalhou do que me ajudou, né? Então, vamos ver, vocês estão me ouvindo bem? Estou ótima, Eli. Vocês lembram a última vez que eu fiz live com o microfone? Quem tava comigo, né? Terminou a bateria. Imagina que a Ana lembrou de botar aqui para carregar, né, gente? Essa sou eu, né? Eu lembro só quando vou usar, né? Muito bem. Como as travas emocionais afetam as nossas relações familiares? Por que eu trouxe esse assunto das travas emocionais, gente? Porque eu tenho muitas queixas nos atendimentos de pais se queixando dos filhos, dos adolescentes. Então, o meu filho é revoltado, o meu filho é desatencioso, o meu filho chora muito, o meu filho tem ansiedade, o meu filho tem depressão, o meu filho vai no psicólogo, no psiquiatra, toma medicação porque é hiperativo, o meu filho, ele não tem vontade disso, ele não tem vontade daquilo, o meu filho me afronta, o meu filho... São tantas queixas que eu recebo aqui, que existe um trabalho que eu tenho que fazer para trazer as pessoas, então os pais, para a consciência de que o problema está neles e que o filho é só o reflexo daquilo tudo que está dentro deles. E aí entra esse assunto que nós estamos trazendo para cá, tá? Que é o assunto das travas emocionais. Então hoje, os pais, eles têm muitas travas emocionais, eles têm muitos problemas internos para serem resolvidos e eles não resolvem os problemas deles. Eles não prestam atenção no próprio processo interno deles e acaba refletindo no filho. Então eles acreditam que é o filho que tem problema, sendo que eles têm que se tratar para que o filho entre em ressonância com esse campo deles alinhado e então possa viver de uma forma mais fluida, de uma forma mais leve essa relação de pai e filho. Essas travas emocionais que a fé, perfeito, né? Ele acontece isso, a gente, é muito difícil, gente, olhar para o nosso próprio processo, tá? É muito difícil. Então, eu tenho um histórico familiar que me levou a muitos questionamentos, me levou a muitos trabalhos internos, me levou a muitas questões para me entender isso. Então, aquilo tudo que eu trazia da minha infância, as minhas próprias travas emocionais que eu tinha, as minhas questões que eu tinha de infância, que eu fui curar e realinhar depois de adulta, depois que eu me tratei, depois que eu entrei para esse processo meu de expansão da consciência, eu entendi que estava no que eu estava espelhando aquela desorganização do núcleo familiar. Então, os meus pais, eles tinham muitas travas emocionais, muitas questões internas para resolver, que já vinham do histórico deles de criação e tudo isso. Então, é isso que eu estou trazendo aqui. Se avaliem.
É isso que vocês têm que fazer. Vocês precisam se avaliar para entenderem o seu próprio processo na relação com essas travas emocionais que impedem que vocês se relacionem bem, inclusive com os filhos de vocês, tá? Boa tarde para quem tá chegando agora. Então, as travas emocionais afetam as nossas relações familiares, principalmente nessa importância, então, de estar emocionalmente presente para os nossos filhos. A trava emocional na relação com os filhos, ela gera um distanciamento, ela gera uma lacuna, ela gera uma falta de comunicação, então a comunicação é falha e gera com isso barreiras. Então é como se sempre tivesse uma barreira entre o pai e o filho, a mãe e o filho, e aí isso gera uma criança em desordem emocional e um pai ou uma mãe em desordem emocional, então ambos precisam de ajuda sempre começando pelos pais, tá? O papel da autoconfiança e da nossa autoestima na criação de um ambiente familiar saudável é fundamental, tá? Para que a gente realmente possa se desenvolver. E a gente só consegue isso quando a gente trata, então, essas travas, ou melhor, quando a gente entende isso. Quando os pais, eles são inconscientemente, como é que eu vou dizer? Quando eles inconscientemente transmitem suas próprias inseguranças, medos para os filhos, eles vão refletir isso. Então, uma criança medrosa, normalmente vem de um pai e de uma mãe medrosa. Entenderam? Uma criança agitada, normalmente vem de um pai e uma mãe ausente, então a agitação dele é para chamar atenção, tá? Aí, gente, olha só. Vamos lá, no meu tópico aqui, ó. Vocês já entenderam como surgem as travas emocionais, né? Vamos lá. Essas travas, elas podem se mostrar de várias formas e comportamentos e pensamentos. Então, o medo excessivo, tá? Medos irracionais ou exagerados, por exemplo, de fracasso. Você tem que se questionar, por que eu tenho tanto medo de fracassar? Por que eu tenho esse medo exagerado de fracassar? Por que eu tenho esse medo exagerado de ser rejeitado, de ser abandonado? Isso está te limitando. E se está te limitando, você está no processo errado. Aí, ó. Anne, quando só um está alinhado, como fica essa questão? Porque realmente não é um processo fácil. Muito bem, eu vou tirar o óculos, porque até hoje eu não entendi por que eu uso óculos, tá? Porque eu enxergo melhor sem óculos que de óculos. Ai, gente, só vocês para rir comigo aqui, né? Ele, olha só, quando só um dos pais está alinhado e o outro está desalinhado, é isso que tu quer saber, né? O que acontece? Existe uma dificuldade muito grande aí, porque essa desarmonia entre os pais, então, entre os pais, que não necessariamente precisam ser um casal, tá? Pais não quer dizer que seja um casal, certo? Então, tem muitos pais que já optaram por ter se separarem, terem cada um cuidado da sua vida, mas continuam tendo os filhos. Então, essa desarmonia dos pais faz com que o filho flutue. É assim que acontece. Então, ele vai tomar partido de um ou de outro conforme a situação for conveniente para ele, tá? Então, se eu como mãe estou alinhada, aí o pai dos meus filhos, ele tá num processo desalinhado. O que os meus filhos o que vai refletir neles? A inconstância. Vai refletir neles essa flutuação. Porque eles sentem, eles podem ser pequenos, eles podem ser crianças na média idade, eles podem ser adolescentes, eles podem ser adultos. Tudo isso eles vão perceber, tá? Porque nós, como pais, nós somos uma base de suporte para eles. Uma base de uma mãe e uma base de um pai. Então, a gente é um ponto de apoio. Então, se isso está desalinhado, o que se faz? Eu sempre falo que a nossa mente, a nossa consciência, ela tem um poder gigantesco e que a gente transforma qualquer situação através da nossa consciência. Então, a maneira como eu olho para isso, eu posso mudar.
Porque eu posso, como uma consciência pensante, sensata e alinhada, eu posso mudar a maneira como eu estou vendo o pai ou a mãe dos meus filhos. Eu posso olhar para esse pai ou para essa mãe e ver ali um pai alinhado a essa situação. Isso se chama cocriar e manifestar, tá? Dando sequência aqui, então, essas travas, elas se mostram, por exemplo, através da insegurança, falta de confiança em nós mesmos, nos outros, nos nossos próprios julgamentos. Dificuldade em se abrir é uma das formas de abertura de uma trava emocional. Então, é aquela dificuldade em expressar seus sentimentos, o que pode levar a um distanciamento nas relações, especialmente com as pessoas mais próximas, que são os filhos e os parceiros. Os padrões repetitivos, né? De novo, então é uma trava, é o que se mostra a trava, é aquilo lá, então, repetir os mesmos erros e escolhas equivocadas em relacionamentos e situações, sem entender o motivo. Então, vocês têm que trazer para a vida de vocês a consciência de que eu tenho que parar e pensar. Eu tenho que respirar, parar e pensar. Vocês são seres pensantes. Então, se eu estou repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas escolhas que me geram transtorno, dor, que me geram sensações ruins, eu tenho que me perguntar por que eu estou fazendo isso? Por que eu continuo fazendo isso? Vocês têm que buscar um motivo, tá? E se vocês perguntarem para o sistema de vocês, ele vai responder. Boa tarde para quem entrou agora. Autocrítica exagerada é uma trava emocional, mostra uma trava emocional. Então, a tendência a se julgar de forma severa, duvidando do seu valor e das suas próprias ações. Isso é uma trava muito dolorosa, tá? A pessoa que tem esse hábito de se julgar de uma forma muito severa, muito dura, tem uma trava emocional gigante aí por trás, que vem de um trauma do passado, que vem de uma rejeição, que vem de uma crença de se cobrar, que tem que ser perfeito, que tem que fazer a coisa acontecer. Isso é uma trava, gente. Então vocês têm que aprender a identificar as travas de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho agora como verdadeiramente as travas emocionais impactam diretamente na nossa forma de se relacionar com os outros e nos laços íntimos, como eu estava falando com os filhos. Então, com os filhos, vocês entenderam, né? Então, que um pai e uma mãe com travas emocionais têm dificuldades de estabelecer uma comunicação emocional e empática com os filhos de uma forma clara, né? Se vocês já compreenderam, né? Então, a gente acaba gerando para os nossos filhos um padrão que eles vão trazer para a vida adulta e eles vão repetir aquilo que eles receberam. Porque os filhos, eles fazem o quê? Eles repetem os nossos padrões. Então, se eu não resolvo as minhas questões internas, eu não me alinho nisso, eu estou contaminando o campo do meu filho, porque ele vai repetir o padrão. Ele vai repetir o padrão dos meus relacionamentos, ele vai repetir o padrão do meu perfil profissional, ele vai repetir o padrão daquilo que eu disseminei no ambiente, no núcleo familiar, tá? Boa tarde para quem chegou agora, tá? Como é que as travas emocionais impactam nos nossos relacionamentos com o parceiro? Medos de rejeição, de abandono. O que gera no relacionamento? Um comportamento de controle, ciúme excessivo e a incapacidade de se abrir para o outro, aquela incapacidade de receber amor, tá? Criando um ciclo que eu chamo de desconexão emocional entre os parceiros, tá? Boa tarde para quem chegou agora, tô eu aqui nessa foto dando boa tarde. Muito bem, gente. E aí, gente, como é que a gente faz aí para superar as travas emocionais? Alguma sugestão, alguma ideia? Gente, olha só. A gente supera as travas emocionais a partir do entendimento do nosso próprio processo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro,
a gente tem que se abrir para esse entendimento. Então, fazer uma autoavaliação, que se chama autoconhecimento, e se perdoar. Então, quando eu trabalho com autoconhecimento, com autoperdão, aprendo a ser mais gentil comigo mesma. Aprendo a ser mais leve comigo. Eu me perdoo por todos os erros do passado. Eu me perdoo por todos os movimentos que eu fiz de forma inconsciente. Eu tiro o peso emocional. Essa é uma das formas. A outra forma é buscar por uma terapia adequada, tá? Ninguém sai de um processo sozinho, gente. É muito difícil, tá? A carga é muito grande, o peso é muito grande. Eu tenho que entender o meu processo, mas eu tenho que saber como é que eu vou me liberar disso. Se aquela trava emocional que eu tenho, ela foi gerada através de um abuso, isso tem que ser trabalhado na raiz. Eu preciso de um apoio. Então, o apoio, ele vem através das terapias. Então, uma psicoterapia bem direcionada, práticas de EFT, isso vai ajudando a desbloquear esses traumas antigos e vai te ajudando a construir um novo padrão, a ter uma nova mentalidade, um novo entendimento daquilo que você vai querer levar para a sua vida, para as suas relações a partir de então, tá? Uma das técnicas que eu sempre sugiro também é a meditação. Porque a meditação, ela é assim. As pessoas têm um conceito errado da meditação, né? Eles acham que para meditar a gente tem que... Gente, meditar não é nada disso, gente. Meditar é estar no teu estado de presença. Meditar é quando eu olho para dentro de mim, sinto a minha respiração. É quando eu silencio o meu processo interno da mente, tá? Não é ficar lá entoando mantras, isso é um sistema de meditação, tá? É estar no seu estado de presença. Muitas pessoas meditam, agora sim terminou a bateria do meu microfone. Tem muitas pessoas que meditam, por exemplo, praticando atividade física. São pessoas que meditam quando estão fazendo uma caminhada ao ar livre, quando estão correndo. Isso é meditar. Nesse processo da meditação, você vai entrando em contato com as suas próprias emoções, identificando os seus gatilhos, as suas travas, aquelas garras, sabe, que te paralisam. A reprogramação mental e emocional, então, quando a gente trabalha a reprogramação mental e emocional diariamente, através de uma reprogramação bem alinhada, onde tem as afirmações corretas para você usar no seu próprio processo, você vai substituindo as suas crenças limitantes por pensamentos mais empoderados, pensamentos alinhados com aquilo que você quer vibrar, então, que você quer levar para sua vida. E então, gente, deixa eu ver se tem algum tópico aqui que eu não passei com vocês, tá? Acredito que passei todos, né? Então, o impacto de superar essas travas emocionais na relação com relação às nossas manifestações. Quando a gente libera essas travas emocionais que nós temos através desse entendimento, dessa reprogramação, de atingir um estado de presença, eu sou capaz de co-criar e manifestar de uma forma muito mais clara. Porque o que atrapalha o processo da manifestação porque ele tem um passo a passo, muitas vezes é a trava emocional, porque o peso da emoção, do sentimento, ele é muito maior do que aquilo que eu pensei, tá? Então, a cocriação e manifestação, ela precisa de um pensamento alinhado, de uma emoção alinhada, de uma ação alinhada, para elevar essa vibração e a gente compor aquilo que a gente quer manifestar. Então, se eu tô com todas essas travas emocionais, eu não liberei essas emoções que estão bloqueadas dentro de mim, eu não estou liberando meu potencial criativo. Então, o poder de um relacionamento saudável comigo mesma é o que vai impulsionar o sucesso das minhas manifestações, tá? Então, esse processo, gente, é claro que quando eu venho falar aqui,
E muitas vezes eu falo de uma forma assim que parece que é muito uau, é fácil. Não, é um processo. Então, se você estiver disposto a passar pelo processo, a entender o quanto essas travas emocionais impactam na sua vida e o quanto elas te paralisam e te impedem de ter uma boa relação com os teus filhos, que te impedem de ter uma boa relação com teu parceiro, tua parceira, no teu profissional, que te impedem de realizar os teus desejos, manifestar os teus desejos. Se você é aquela pessoa assim que parece que para você nunca deu certo, olha para o seu processo. Olha para o seu processo interno para entender o que está acontecendo. Entender onde foi gerada essa trava. Foi lá na infância, foi na vida adulta, foi em alguma relação, em alguma tragédia, alguma questão toda que gerou um trauma. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser liberado de dentro de você. Só identificar isso não vai mudar. Você tem que trabalhar isso, tem que passar pelo processo. Eu sempre trago para vocês tudo isso. Não existe resultado sem passar pelo processo. Se esse processo vai ser longo ou não, doloroso ou não, depende da sua resistência ao processo. Quando nós estamos abertos ao processo, não temos a resistência ao processo, temos o entendimento que vamos passar por uma catarse, que vamos ter dores, que vamos reviver situações, mas que esse processo vai me levar para um outro nível consciencial, nível esse que vai expandir mais a minha mente e vai me permitir ter uma vida mais plena e alinhada com aquilo que eu quero, aí é mais leve. Agora, se você tem resistência, o processo é doloroso e eu não mentiria para ninguém aqui, tá? E realmente é um processo doloroso, mas se esse processo foi escolhido através de uma decisão consciente, você tem força e condição de passar por ele, sim, e então ter uma vida mais leve, livre dessas travas emocionais. Ok? Para quem chegou agora, estou finalizando aqui, tá? E, gente, vou aproveitar aqui para quem chegou aí depois, eu vou deixar essa livezinha gravada, tá? É uma live curtinha, depois ela vai estar compartilhada no YouTube, no meu canal do YouTube, no grupo da Imersão Mas, tá? E aqui no Instagram, tá? Aproveitando aqui, amanhã nós vamos iniciar, eu falei no comecinho da live, tá? Amanhã a gente vai iniciar a 3ª edição da Imersão Mas, às 20 horas, tá? Se você não está no grupo e quer vivenciar um processo transformador, entender as suas crenças, o seu paradigma de vida, entender e aplicar técnicas que podem te levar para um outro estado de frequência vibracional, ótimo, estejam com nós amanhã. É só acessar o link lá na minha bio e entrar para o nosso grupo do WhatsApp, tá? Eli, gratidão a cada um de vocês. Gratidão por estarem comigo e amanhã estejam comigo também, tá? Um beijo bem grande do coração, uma semana muito abençoada a cada um de vocês, tá? Bye, bye!